Os índices de mercado em investimentos são indicadores que representam o desempenho ou a variação de um grupo específico de ativos financeiros, como ações, títulos, moedas ou commodities. Eles servem como referência para avaliar o comportamento de um determinado segmento do mercado financeiro ou da economia como um todo. Os índices de mercado são construídos com base em uma cesta de ativos representativos do mercado ou setor que se deseja acompanhar. Cada índice tem uma metodologia específica para calcular a média ponderada dos preços ou valores desses ativos. Esses índices são usados para várias finalidades, como benchmarking, que é a comparação de desempenho de investimentos, criação de produtos financeiros e análise do mercado financeiro como um todo. Eles também podem ser usados como indicadores econômicos, pois refletem o sentimento dos investidores e o estado geral da economia. Investidores e gestores de portfólio usam informações desses índices para monitorar o desempenho de seus ativos em relação ao mercado de referência. Portanto, compreender como funcionam os índices de mercado é um passo indispensável para quem deseja se envolver no mundo dos investimentos. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o índice oficial de referência para o regime de metas de inflação calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e reflete a variação dos preços das cestas de consumo das famílias com recebimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de renda, nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia. É um índice econômico que afeta a rentabilidade nos investimentos que remuneram com base na inflação. O IPCA é um dos índices de inflação mais tradicionais e importantes do Brasil. Criado em 1979, o indicador tem uma razão de existência simples: medir a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos pelas famílias brasileiras. O indicador tem como objetivo abranger 90% das pessoas que vivem nas áreas urbanas no país, e é justamente por isso que é chamado de amplo. O resultado da conta indica se, na média, os preços aumentaram, diminuíram ou permaneceram estáveis de um mês para o mês seguinte. O alvo da metodologia do IPCA são as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a sua fonte de renda. Para chegar ao índice de inflação, são coletados os preços entre os dias 1 e 30 de cada mês em lojas e estabelecimentos de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos, como água ou energia elétrica, além da internet. A cesta de produtos e serviços pesquisados mensalmente envolve itens de naturezas variadas. Entram arroz e feijão, é claro, mas também consulta médica, mensalidade escolar, aparelhos eletrônicos e atividades de lazer. Cada um tem um peso maior ou menor, conforme a presença deles na cesta de consumo média da população. Assim, os itens relacionados à alimentação costumam ter um peso maior do que, por exemplo, comunicação ou vestuário. O IPCA é o indicador central, mas outros semelhantes orbitam em torno dele. O IPCA 15, por exemplo, segue a mesma metodologia. A única diferença é o período de coleta, que vai do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês seguinte. Já o IPCA-E, ou especial, representa o índice acumulado a cada trimestre pelo IPCA 15. Para chegar à composição da cesta de produtos e serviços que terão os preços acompanhados regularmente, o IBGE parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF. Esse levantamento procura mensurar os hábitos de consumo das pessoas, indicando o peso que cada item tem no orçamento médio dos brasileiros. A POF é atualizada de tempos em tempo. Afinal, a cesta de consumo atual dos brasileiros é diferente da que vigorava há 10 ou 20 anos. Quando isso acontece, o cálculo do IPCA também é modificado. O objetivo é assegurar que o índice reflita uma situação o mais próximo possível da realidade das pessoas. Isso garante a relevância metodológica do indicador. É importante lembrar que as regiões do Brasil têm um peso diferente na composição do IPCA. O que determina essa diferença é a renda média das famílias. Assim, lugares em que o rendimento é maior pesam mais no IPCA. Este indicador faz parte de uma importante estratégia da política monetária no Brasil. Ele é o indicador de referência para o sistema de metas de inflação. Segundo esse sistema,
o país se compromete a adotar estratégias para conseguir manter a inflação dentro de uma faixa fixada periodicamente pelo Conselho Monetário Nacional. Dos mais acessíveis a mais complexos, existem vários tipos diferentes de investimentos que seguem a inflação, especialmente o IPCA. Alguns dos principais são títulos públicos, Tesouro Direto, papéis bancários CDB, certificados de depósito bancário, letras de crédito imobiliário, LCI, e as do agronegócio, LCA, assim como debêntures e fundos de inflação. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é um índice que também é coletado pelo IBGE e dentro do mesmo sistema que calcula o IPCA. No entanto, tem uma diferença primária. Enquanto o IPCA apresenta a variação do custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, o INPC se foca naquelas com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos. O objetivo de uma apuração específica sobre essa faixa de renda é garantir uma cobertura de 50% das famílias, que tenha como referência uma pessoa assalariada e pertencente às áreas urbanas. Na prática, esse grupo de pessoas, de menor renda, é mais sensível ao movimento dos preços em itens básicos como alimentação e transporte, por exemplo. IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. É conhecido como a inflação do aluguel. Isso porque ele é bastante usado como indicador de reajuste nos contratos de aluguel de imóveis, além de outros serviços muito disseminados entre a população. Criado na década de 40, ele é bem mais antigo que os índices calculados pelo IBGE. O índice é formado por 3 indicadores distintos. O IPAM, que mede os preços no atacado, com peso de 60%. O IPC, que mede os preços ao consumidor, com peso de 30%. E o INCC, que calcula a variação dos preços no setor da construção civil, com peso de 10%. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, é calculado pela Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, e é um dos mais antigos índices de inflação do Brasil. Começou a ser compilado em 1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do município de São Paulo. Ele estima as mudanças do custo de vida das famílias com renda entre 1 e 10 salários mínimos, especificamente no município de São Paulo.